sejam bem-vindos, bem-vindas ao Acates Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. Está aqui diretamente da Expo Super 2025, em Balneário Camboriú, para falarmos sobre tendências, inovações e histórias por trás desse universo que impacta nossas vidas diariamente. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, sou consultora e fundadora da Shopper2B, tenho sido a voz do cliente no conselho e nas decisões estratégicas do negócio, do varejo e da indústria. Antes de começar, eu queria lembrar para você se inscrever, deixar seu like, compartilhar com os colegas do setor. E para não perder nenhum episódio, você pode acompanhar o Acates Podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer e na Amazon Music. Bom, hoje a gente tem um convidado aqui especial para falar um pouco sobre esse conhecimento que ele tem do varejo e da história do negócio. Queria introduzir o Marco Zenf, que é diretor comercial do Grupo Zenf. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, Bruna. É um prazer imenso estar aqui. Legal. Queria que você contasse um pouco sobre a trajetória do grupo, né? Então, em poucas palavras, quem que é o Grupo Zenf hoje? Como você define o grupo? Boa pergunta. O Grupo Zenf, ele fez agora, dia 1º de junho, 133 anos. Né? A empresa foi fundada pelo meu trisavô, imigrante alemão, que veio da Alemanha junto com a minha trisavó. Ele era padeiro, ela era empregada doméstica, vieram fugindo de uma crise de inflação, desceram num navio em Santos e vinham até Santa Catarina, né? Que no norte de Santa Catarina, aqui Blumenau, São Bento, é uma região muito colonizada por alemães. Tá. E aí eles pararam em Curitiba e o meu trisavô padeiro, ele viu que não tinha nenhuma padaria no centro da cidade, por incrível que pareça. E ele enxergou aquilo como uma oportunidade e abriu uma padaria, que na época tinha o tamanho dessa sala, assim, era bem pequeno. O negócio foi crescendo, foi virando uns secos e molhados, foi expandindo e a gente virou uma rede de supermercados no estado do Paraná, os supermercados Paraty. No ano 2000, a gente vendeu essa rede de supermercados para o Pão de Açúcar. Na época eram 38 lojas. E a partir do ano 2000, a gente se dedica exclusivamente a cartão de crédito Private Label. Então, lá atrás, Bruno, o que acontecia? Ou você era muito grande e você conseguia ser atendido por um grande player, ou você tinha que fazer o seu cartão. E a gente fazia o nosso cartão lá atrás. E aí, quando o Pão de Açúcar comprou, eles tinham o cartão atendido por um grande player, eles não podiam continuar, eles não podiam comprar essa operação do cartão. Entendi. E aí surgiu essa operação do cartão. Hoje, nós somos mais de 5 milhões de clientes, né? Mais de 10 mil lojas emissoras de cartão, de todos os ramos. Supermercado é o principal deles, mas também tem confecção, calçados, material de construção e alguma coisinha de farmácia. Legal, que legal, parabéns pela história. Obrigado. E quem conhece um pouco mais sobre o grupo, vocês têm uma atuação regional bastante significativa, né? Me conta como conquistar, como vocês saíram de uma operação local para conquistar um espaço nacional. Legal, hoje até o nosso stand, ele traduz ali tem um mapa do Brasil, porque dos 27 estados, a gente já está em 14 deles. É uma operação que começou em Curitiba, a gente foi expandindo pelo Paraná e veio para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, que foi a nossa grande expansão regional olhando o Sul. 2010, 2011, a gente começou a olhar para São Paulo, aí a gente comprou uma concorrente nossa no Rio de Janeiro, e aí veio o Nordeste há 3, 4 anos atrás. Então, a gente quer ser nacional, mas com um olhar regional, sempre enxergando qual que é a necessidade de crédito do estado de Pernambuco, qual a necessidade de crédito do estado do Ceará, do estado do Amazonas. Né? Tem um perfil, o crédito é uma grande análise de perfis muito parecida com a análise que você faz do shopper. Uhum. Né? E cada região, cada cidade, às vezes cada bairro tem uma particularidade que tem que ser olhada, né? Perfeito. Super importante você estar falando de que tem um olhar, sim, nacional de atuação, mas com cuidado muito de um atendimento local. Local, né? Perfeito. Nessa expansão, até uma coisa que a gente usou, a gente tentou no começo contratar uma pessoa do local
Por exemplo, fomos para São Paulo, vamos contratar um paulista. Fomos para o Rio de Janeiro, vamos contratar um carioca. E a gente viu que a gente tinha muito mais valor se a gente conseguisse transferir alguém da nossa estrutura matriz, que já tinha anos de experiência com cliente, com processo, né, conhecimento do produto, conhecimento do cliente, para lá. E a gente começou a fazer isso. E isso foi assim, a grande alavanca para a gente estar de fato próximo do cliente. Então, hoje no estado do Ceará, a gente tem 30 colaboradores. Né? O gerente de lá é uma pessoa que trabalha com a gente há 20 anos. Perfeito. E ele conseguiu levar a identidade Zenf, regionalizando, entendendo o comércio local, entendendo o shopper, e isso fez toda a diferença. Muito bom. Agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre crédito próprio, né, e fidelização no varejo. Qual que é o papel do cartão na estratégia dos varejistas? Como vocês têm feito esse match para ajudar o varejo a potencializar ou usar da melhor forma? Né? Perfeito. Eu acho que a gente sempre olhou o mercado de private label de crédito enxergando principalmente aumento de ticket médio e aumento de frequência. A gente fez um estudo com a Bain Company em 2020 ou 2019 que comprovou que o ticket médio na primeira compra ele é aumentado em 400% e o cartão private label, o cartão próprio do lojista, o cartão da loja, ele tem um ticket médio 30% superior aos demais meios de pagamento. Tá. Então, aí você já tem um ganho específico. E sempre foi muito olhado para isso. Mas aí, como as redes estão em expansão, em extrema expansão, a gente tem um caso de uma varejista que ela está sendo... os varejistas menores, eles estão sofrendo muito com a entrada de atacarejos grandes. E aí, eu não vou citar o nome aqui, que eu não tenho licença poética para citar, mas é um caso lá de um grande do Nordeste, que ele tá expandindo muito, e ela teve uma loja que foi extremamente afetada. Assim que abriu essa loja, ela perdeu 36% do faturamento da loja dela. Tá. Que é extremamente significativo. Significa você ir do lucro ao ponto de equilíbrio para um prejuízo gigantesco, né, Bruna? E aí, o que ela começou a falar? Ela falou assim, poxa, agora eu sei que a outra loja que vai abrir, né, desse varejista grande, desse atacarejo, ela vai tomar um público da minha loja X. E ela pegou essa loja, ela falou assim, eu vou focar num trabalho de cartão nessa loja específica e o atacarejo vai abrir daqui 6 meses ou 7 meses. Em 6 ou 7 meses ela foi de uma penetração de venda no cartão próprio de 4% para 26%. Quando o atacarejo abriu 6 ou 7 meses depois, ela perdeu 12%. Por quê? Porque o cliente estava fidelizado pelo crédito. Ele poderia até gostar de ir no concorrente, provavelmente ele foi, só que como ele tem uma necessidade de crédito para complementar essa compra, o crédito dele estava travado na loja e no varejista. Então, uma coisa que a gente há pouco tempo atrás só olhava para ticket médio, para aumento de venda, hoje a gente está vendo com uma maneira de fidelização, de retenção absurda. Incrível. Isso é importante que o Marco está falando sobre de como a gente potencializa aquilo que a gente está oferecendo para o consumidor, né? E tem variáveis importantes que são necessárias a gente olhar, mas da perspectiva do consumidor, como eu estou ajudando mais esse consumidor? Porque quanto mais eu ajudar, mais eu vou reter, mais ele vai entender que vai trazer benefícios. E o cartão tem feito esse papel, o crédito tem feito esse papel, né? Com certeza. Legal. E que tipo de resultado um parceiro consegue alcançar uma solução de crédito personalizada? Que tipo de resultado ele consegue atingir? Então, ele consegue principalmente esse aumento de ticket médio, essa retenção do cliente, que hoje é extremamente sensível, né? Você que está olhando o shopper aí, hoje ele não é cliente de um varejo só, ele é cliente de 4, 5, e o supermercado também concorre com a farmácia, e o supermercado também concorre com o posto de gasolina, e tá essa loucura que tá certa, porque é você colocar os clientes no centro e ele optar aonde ele quer comprar naquele momento, né? Isso é o omnichannel mais legal que existe, né? Sim. Então, e o crédito ele vem para falar assim, opa, é importante ele ser
omnicanal, ele vai comprar e vai escolher vários lugares, mas com o benefício do crédito, eu quero que ele venha aqui. Eu quero que ele venha aqui. O crédito está retido aqui, está fechado aqui comigo. Então, Perfeito. eu quero que ele venha aqui. Algum exemplo prático de solução ou serviço que teve impacto direto na venda dos clientes, quando a gente fala dessa questão de inovação? Então, sim. A pergunta não é tão papum, né? Tem todo um contexto por trás. Se a gente olhar a estrutura do país hoje, a gente vê que 1994, tá? 26 anos atrás. Não, 30 anos atrás. 31 anos atrás. Sim. 1994. O Brasil tinha uma população de 185 milhões de pessoas e tinha 22 milhões de inadimplentes. Tá. Hoje, 2025, o Brasil tem 213 milhões de habitantes e 84 milhões de inadimplentes. Uau. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente trabalha com crédito, é muito difícil você aprovar para um negativado. E esse cara acaba ficando excluído do mercado. E aí, o que passa a valer? Passa a valer aquela métrica que a gente escuta há 1000 anos, que desde a vovozinha que fala assim, é muito mais barato você manter um cliente do que você conseguir um novo. Perfeito. No nosso caso, Bruna, ele não está sendo mais barato, ele está acabando sendo a única e melhor solução, porque a gente não vê um momento que a gente vai falar assim, puxa, diminuiu o número de inadimplentes. É um problema estrutural do país que tem que ser investido em educação há séculos atrás. Sim. E qualquer coisa que você faça agora, você vai ver o resultado daqui 20, 30, 40 anos. Então é muito difícil isso, né? Então, quando a gente passa a valorizar muito o cara que está aqui, a gente fala assim, pô, o que eu preciso fazer para esse meu cliente ficar vivo por mais tempo? Ou seja, para ele ter um LTV, o Lifetime Value, maior, né? E a gente começou a olhar e começou a fazer comparações de comportamentos que fazem ele ficar mais tempo. Tá. E aí a gente criou um produto chamado Zenf Saúde, que ele é um produto que ele dá acesso à consulta médica, qualquer especialidade, em qualquer lugar do país, com atendimento em até 48 horas, por R$50. Uau! Também tem telemedicina, enfim, é uma assistência de saúde bastante completa que atende esse público, mas que faz com que o cliente fique vivo por mais tempo. Então, a partir do momento que a gente tem ele vivo por mais tempo, a gente consegue fazer com que aumente a venda do cliente, porque a gente consegue reter mais a venda desse lojista. A gente continua colocando clientes novos, mas se a gente faz o antigo, né, o cara que já está na base, viver por mais tempo, agregando valor a esse cartão, e não só o crédito pelo crédito, mas realmente o caso de colocar o filho, poder colocar o pai, poder colocar a mãe como beneficiário, faz toda a diferença. Muito legal. Você está contando aqui já sobre algumas coisas do ecossistema, né? Você falou, além do cartão, você oferece esse seguro saúde, né? Tem alguma coisa, algum parceiro, algum produto, desculpa, que você queira destacar, além do seguro saúde, dessa oferta de crédito que você queira trazer aí para o ecossistema que vocês estão oferecendo no varejo? Isso a gente está falando de pessoa física. Se a gente for falar de pessoa jurídica, a gente tem o banco. O Banco Zenf está aí desde 2020, oferecendo crédito para PJ, crédito para empresas. Tá bom. Então hoje a gente já tem uma carteira aí de mais de R$500 milhões emprestados somente para o setor varejista supermercadista. Ou seja, para o cara que tem uma oportunidade de expansão, para o cara que comprou um terreno, que está abrindo uma nova loja, que está comprando uma outra rede regional, que esse é um movimento que a gente tem visto cada vez mais de consolidação, né, por meio de aquisições. Então a gente está aí disponível e a gente tem... Você pode citar qual que é o grande diferencial? Por que eu vou pegar com o Banco Zenf e não vou pegar com o Banco X, com o Banco Y? Agilidade, né? A gente tem um cliente que a gente conseguiu aprovar um crédito em 4 dias para ele. Uau. Né? E ele falou assim, poxa, se eu fosse para um outro lugar, eu ia demorar 60 dias, 90 dias, porque tem que ver, porque precisa garantia, porque precisa... Então a gente consegue ser muito ágil. E aí que está a diferença. E quando o varejista sabe, né, que quando aparece uma oportunidade, você tem que ser ágil e agarrar ela de qualquer maneira, né? Mas eu acho aqui, de tudo que você trouxe, a importância que o Marcos está falando sobre a história que existe, o conhecimento que tem do varejo.
esse cuidado que existe de entender cada um dos negócios, né, regionais, e essa gama de serviços e produtos que vocês têm, eu acho que combina o cuidado que você tem no PJ, de quanto você entende a dor do negócio, a dor do dono, né? Mas como você também ajuda ele nessa perspectiva do consumidor. Né? Acho que vocês trazem todo esse olhar e por isso que talvez vocês estão com tanto sucesso aí no mercado. Perfeito, né, obrigado. É isso aí. É sempre colocar o cliente no centro de tudo, né, Bruna? Legal. E colocar de fato, não só falar, né? Porque a gente vê muito caso por aí, eles falam assim, não, o cliente está no centro de tudo, o cliente está no centro de tudo. E aí você vê os dois lados. Você vê um cara sacrificando margem para ter o cliente no centro de tudo e fala assim, não, mas a Amazon fez, a Amazon faz. Mas a Amazon nunca deu um produto de graça, né? Exato. Então, exatamente, perfeito. O cliente no centro de tudo, mantendo uma relação saudável financeira da empresa. Perfeito. Né? Não adianta você colocar o cliente no centro de tudo e ter um negócio deficitário. Muito bom. Né? Marco, e o que você enxerga como o próximo passo do varejo em termos de meios de pagamento? Como que você vê o futuro? Boa pergunta. Tem uma palestra minha que eu já falava há uns 2-3 anos sobre a evolução do Pix como meio de pagamento. Você lembra disso? E aí eu falava assim, olha, hoje o Pix representa muito pouco ainda do meio de pagamento no varejo, porque a jornada do Pix ainda é muito ruim. Né? O cara tinha que abrir o celular, abrir o aplicativo, ir na área do Pix, ler o QR Code, digitar uma senha. Então era 5, 6 passos, que era muito mais fácil você aproximar um cartão de débito e se for uma compra de valor baixo já está pago. Exato. Né? A jornada era muito mais simples. O que está acontecendo agora? Há 6 meses atrás, ou 8 meses atrás, o Banco Central lançou o Pix por aproximação. Que ele vai ter exatamente essa função do cartão de débito, mas vai ser um Pix. Qual que é a grande vantagem para o varejo? A taxa é muito menor. Né? Do débito você paga um percentual, do Pix você vai pagar um valor por transação, então vai ser muito mais barato e o dinheiro cai na conta no mesmo dia, na mesma que a gente hora. Quer ouvir. O débito é no dia seguinte. Se você fez uma venda na sexta, ela vai cair só na segunda-feira. Dia útil. Se você fez uma venda na sexta, ele vai cair na sexta. Talvez não tenha necessidade de o cara antecipar um recebível para fechar o caixa no positivo aquele dia. Então, é muito mais barato operacionalmente pro varejista e tem essa questão do dinheiro cair antes na conta. Perfeito. Então, é fundamental isso hoje e vai ganhar cada vez mais tração. E eu ainda faço um desafio aqui, porque o Pix ele já está na moda, está na boca do povo, mas eu acho que pro cliente, pro shopper, associar que o Pix ele não é só um meio de transação P2P, que é person to person, pessoa para pessoa, o encanador foi na minha casa, a manicure, o pessoa para pessoa, mas o varejo enxergar que esse meio de pagamento, o shopper enxergar que esse é um modelo de pagamento que ele também vai poder pagar numa loja, né? Porque hoje representa aí 1,5% dessa venda. Entendi. Então, o grande desafio do varejo vai ser incentivar esse meio de pagamento para que o usuário comece a enxergar e ver que para ele pagar no débito ou no Pix é a mesma coisa, mas que o varejo dá alguma vantagem, incentiva, educa ele a pagar no Pix. Perfeito. Porque aqui você está querendo dizer é que eu vou começar a diminuir aqui o número de transações no débito, que me tira aqui um percentualzinho e eu vou começar a incentivar. Então, talvez eu tenha mesmo faturamento, só que eu tenho com uma rentabilidade diferente. Perfeito. O Pix vai comer o share do débito, né? Perfeito. E do dinheiro também, mas o dinheiro é mais difícil hoje, né? Que legal, Marco. Queria que você deixasse um recado para os varejistas que ainda não conhecem o ecossistema, o potencial do que a gente ouviu aqui do Banco Zenf. Conta qual mensagem que você gostaria de deixar para eles. Eu queria deixar a mensagem aqui que todos os nossos colaboradores, eles sabem qual é a nossa missão. A nossa missão é impactar a vida do varejista, é impactar a vida do pessoa física, é fazer com que o varejo venda mais, entendendo as suas dores, entendendo os seus desejos, entendendo a empresa familiar, que 95% das empresas de varejo no Brasil são familiares, e a gente está preparado para isso, a gente está qualificado, a gente tem tecnologia, a gente tem um atendimento próximo, e qualquer coisa, me liguem, podem falar comigo, de dono para dono, podem falar com qualquer pessoa da nossa equipe, que a gente está à super disposição
para aumentar a tua venda, para rentabilizar o teu negócio, para poder conversar sobre economia, para poder falar sobre varejo, para poder falar sobre caixa. Muito bom. Marco, queria agradecer a sua participação aqui e parabenizar por você ter todo o grupo, né, fortalecer a parceria com o setor supermercadista, o cuidado que você tem. Então, a gente vê toda a equipe, né, a preocupação e o cuidado que tem no relacionamento com o varejo. Então, eu queria parabenizar e agradecer por todo o compartilhamento de aprendizado que a gente teve aqui. Queria dizer também para que você que nos acompanhou, agradecer a audiência, né? Esperamos que a conversa tenha sido aí boa, a gente aprendeu bastante coisa. E se você gostou do episódio, compartilhe aí com os amigos, os seus parceiros de negócio e sigam a Cates Podcast na plataforma favorita, que eu já contei para vocês, e deixe aí sua avaliação. Eu agradeço a audiência e até a próxima.